Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstines Silva e nós estamos aqui para comentar as revistas da editora Betel Dominical. Estamos no segundo trimestre e já começamos muito bem. Eu quero agradecer pelas milhares de visualizações e comentários, sugestões que a família Boa Semente tem deixado aqui. Afinal de contas, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. E também a magistralidade do nosso pastor que escreveu essa lição aliás, esse trimestre estamos tratando dos atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras, que foi escrito pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, que eu apresentei lá no comecinho da nossa lição, gravando um vídeo onde eu falo sobre todo o trimestre. Hoje estamos na lição de número 3, o Deus Criador, e você não pode perder. Por isso, compartilha já esse vídeo, faz chegar a mais número de pessoas maior, de professores que possam estar com a gente. E também deixa o seu like, deixa o seu comentário, dá o seu glória, pega a sua revista, pega o seu cafezinho, corre pra cá, porque logo depois da vinheta tem muita coisa boa. Espero você aqui. Vamos lá. Roda a vinheta. Muito bem, povo abençoado, estamos de volta, já pegou sua revista? Então, se você não pegou ainda, vai lá rapidinho, porque eu vou dar só mais alguns avisos aqui. Bom, se você estiver interessado em ajudar o canal Boa Semente, não sabe como, chegou a sua hora. Você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal Boa Semente, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, que só você poderá ter. Além disso, se você for YouTube Premium, né, você ganha a assinatura do canal Boa Semente e você assiste os vídeos sem intervalo comercial nenhum. Você paga muito pouco por mês, é descontado ali no seu cartão de crédito, coisa de R$2, R$3, coisa bem pouquinha, mas vai nos ajudar muito se você fizer isso. Ou também você pode ser apoiador do canal Boa Semente. Sendo apoiador, eu não posso te deixar vídeos, mas eu posso te dar o material que a gente tem produzido exclusivo para você. Se você fizer isso, né, você vai ter uma área dos apoiadores onde eu posto ali o material, o texto para vocês, comentários, né, da lição, que vai te ajudar também, vai enriquecer o teu conhecimento, tenho certeza que vai ser bênção para você. Tanto apoiadores quanto os membros do canal têm o seu nome no final desse vídeo, como forma de eu poder dizer muito obrigado, tá bom? Você vai estar nos ajudando bastante. Se você também quiser, você pode assinar, ser assinante do canal, né, clicar aqui embaixo, já está nos ajudando bastante, e compartilhando esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. No meio do vídeo eu vou falando mais coisas, mas no momento, né, vamos começar a nossa lição, porque é para isso que a gente está aqui. Lição de número 3, o Deus Criador. Gente, deixa eu só fazer aqui então nosso apanhado geral, né, comentando com vocês. Na lição de número 1 nós estudamos ali sobre Deus, né, sobre a importância desse Deus, falamos sobre a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou ao homem, que coisa linda, né? Poético, bonito, mas real. Ele se revelou através da natureza, ele se revelou através da sua palavra, ele se revelou através de Jesus, né? Nós vimos isso, aprendemos isso. Na lição de número 2, semana passada, nós aprendemos sobre os atributos de Deus. Vimos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Isso aqui já vai uma dica para todos os professores. Sempre que você começar a sua aula, é importante você fazer uma recapitulação, ou seja, fazer ali um rápido comentário sobre tudo que passou para o seu aluno poder estar inteirado. Ainda mais porque na IBD vai sempre gente nova, de repente tem gente chegando agora, que não tem a revista, está chegando naquele dia, vai se matricular e ele não é obrigado a saber tudo. É obrigação do professor recuperar as lições passadas. Então sempre é bom, até mesmo para aqueles que já estão ali acostumados, já estão acompanhando todo domingo, para que eles possam se lembrar o conteúdo passado. Então por isso que eu sempre começo
a nossa EBD já falando das lições anteriores. Então, na lição número 2, né, nós vimos os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Comunicáveis são aqueles cujos quais nós recebemos também de Deus. Incomunicáveis são aqueles que nós não temos condições de ter, e só Deus é que pode ter esses atributos, por exemplo, a onipotência. E hoje nós vamos ver o Deus Criador. Vamos analisar hoje essa criação, como que Deus criou, por que Deus criou, né? Quando Deus criou, de que forma Deus criou. Tudo isso é uma lição muito maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês hoje. Vamos lá? Muito bem. Nosso texto áureo está em Gênesis, aliás, não só o texto áureo, mas também o texto da nossa EBD. Texto áureo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Verdade aplicada. Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. Tremendo, né? Isso, nossa verdade aplicada é muito importante. Os objetivos da lição são 3. Estudar sobre a criação dos céus e da terra, ressaltar a criação do homem e da mulher e mostrar os propósitos de Deus na criação. Nosso texto, como eu disse, está em Gênesis capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 3, 6, 8, 10 e 14. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 13. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã, o dia segundo. E chamou Deus a porção seca, a terra, e o ajuntamento das águas, chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Esse texto, fazer agora raio-x do texto, é o momento que Deus cria. Os livros de Gênesis, a palavra Gênesis significa começo, né? E Deus cria, Deus mostra através do seu relato, do relato de Moisés, aquele o qual foi atribuído os 5 primeiros livros, né? Que são os 5 primeiros livros que são chamados de Pentateuco, cujo qual o primeiro é o livro de Gênesis, que significa no começo, significa o início de todas as coisas. E é interessante como Deus a didática divina é tão surpreendente, maravilhosa, que nos remonta, né, à ideia de um começo, de um início, mostrando que tudo que é criado pelo homem, tudo que é criado na terra, ou criado por Deus, na verdade, ele tem um início. Ok? E esse Deus, ele criou o homem, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então essa é a primeira declaração que a Bíblia abre, a Bíblia começa com uma afirmação, não é uma pergunta, é uma afirmação, que é mais conhecido no hebraico também como Bereshit bara Elohim, que significa criou Deus no princípio, antes de que nada existisse, antes que qualquer coisa existisse, né? Deus criou. O que criou, o bará significa criou do nada. E Elohim seria deuses, plural de deuses, ou seja, divindade. Apresenta ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois desse texto, a gente vai então observar a nossa lição, que começa no tópico 1, com Deus criou os céus e a terra, mas não sem antes você dar uma olhadinha nas leituras complementares, tá? Que é muito importante. Nosso vídeo sai sempre na segunda, então você pode calmamente estudar cada versículo por semana. Segunda-feira, que é hoje que o vídeo está indo ao ar, os céus são obra dos dedos de Deus, Salmo 8, do 3 ao 5. Na terça-feira, o Salmo 8 também é o versículo 9. Quão admirável é o nome de Deus. Na quarta-feira, Salmo 119, que é o Salmo da Palavra de Deus, né? Deus firmou a terra e firme permanece. Na quinta-feira, Isaías 40, 22, fala sobre a majestade de Deus. E na sexta-feira, Romanos 8, 18 ao 22, a criação será liberta da corrupção. E no sábado, 2 Pedro 3, 5, 7, os céus e a terra existem pela palavra de Deus. Introdução. O Deus Criador fez com que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Deus dotou o homem da inteligência para governar sobre a criação. O Senhor é admirável e o seu nome é sobre toda a terra. Tópico 1. Deus criou os céus e a terra.
Nós cristãos, diz ele, cremos pela fé nas Escrituras Sagradas que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria e para a sua glória. Quem disse isso foi Alistair McGrath, Apologética Pura e Simples, Vida Nova. Inclusive, nós temos esse livro também. Você clica aqui embaixo que você vai ter, vai poder comprar pela Amazon, vai ser abençoado, vai pagar nada mais por isso, vai abençoar também o canal. Vale a pena ler isso. Ele diz o seguinte: a criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. O universo não existe desde toda a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. Vamos comentar. Deus criou os céus e a terra, no princípio. Então, a nossa fé baseia-se na afirmação de que Deus criou a todas as coisas. Deus criou os céus e criou a terra. Existem teorias científicas, como no caso a teoria da evolução, e outras teorias também, que dizem que o universo surgiu por acaso. Por exemplo, a teoria do Big Bang. Ela diz que o universo surgiu por acaso, de repente uma grande explosão cósmica, todo ele concentrado numa carga muito grande de energia, existe um momento em que é criado o espaço e tempo, e através de uma grande explosão, e que essa explosão então veio a formar, estou explicando isso a grosso modo, claro, né? Ele veio a formar o universo, todos os seres estelares, todas as estrelas, todos os astros, todo o espaço cósmico, e o tempo foi criado naquele exato momento. Então essa é uma teoria científica. Nós cremos através da palavra de Deus que isso não foi feito por acaso. Nós cremos que se aconteceu o Big Bang, ou seja, um momento dessa explosão, dessa criação, ela não pode ter sido feita por um acidente, um mero acidente. Não. Tudo foi planejado e foi criado por Deus. Por isso que ele começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. Nós acreditamos nisso. E acreditamos que ele não é eterno, ou seja, existe aqui, eu quero deixar logo para você essa separação entre o que é eterno, né, e o que é criado. Quero desde já fazer algumas separações que são importantes para a gente entender. Existem alguns tipos de seres, né? Existe o seres que são mortais, existem seres que são imortais e existem seres que são eternos, ok? Bom, os seres mortais são aqueles que foram criados e um dia morrerão. Os seres imortais são aqueles que foram criados, mas nunca morrerão. Os seres eternos são aqueles que não foram criados e também, por sua vez, nunca deixarão de existir, são eternos. Na primeira categoria que eu falei de seres criados está o homem. O homem foi criado, mas ele, ao mesmo tempo que foi criado, ele é mortal, ou seja, um dia ele morrerá. Na segunda categoria que eu falei para vocês são aqueles que foram criados, mas eles não morrerão. Esses são imortais. E nele você tem os seres espirituais, os anjos, os querubins, os serafins, o diabo e os demônios, todos eles são seres imortais. Eles foram criados em algum momento, mas eles não podem morrer, portanto são imortais. Agora, a terceira categoria são os eternos. São aqueles que não foram criados por ninguém e vão existir para todo sempre. E aí está o nosso Deus. Deus, ele é eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim. Portanto, ele não cabe nessas outras categorias. As outras categorias é que estão dentro dele, no sentido de ocupar um espaço de tempo, um pouco de tempo. Então, Deus, ele é eterno. Ele é o seu ser eterno. Os seus atributos são eternos, porque não tem começo e não tem fim. Portanto, a pergunta, quem criou Deus, não faz nenhum sentido, porque Deus não foi criado por ninguém, porque ele é o Criador. Não existia nada antes dele. Por isso que ele diz que fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Deus, ele não tem ninguém antes dele. Deus não tem ninguém ao lado dele. Deus não tem ninguém na frente dele. Por isso que Jesus, em Apocalipse, no livro de João, agora encerrando todas as coisas, diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. A representação pela primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Mostrando que entre ele e não há nada, né? Entre ele, depois dele e antes dele, não há ninguém. Esse é o ser eterno. E é esse Deus que criou o homem. E ele diz então que a terra, e aí isso que é interessante, por que eu estou falando disso? Porque ele está falando que a terra, né, o universo, não existe desde toda a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado.
Imagine aqui a eternidade representada por esse círculo que não tem começo e não tem fim. Ela não está circunscrita ao tempo, ela não tem tempo, ela é eterna. Você não procura, você não consegue achar o início e o fim. O universo, em algum momento, ele teve um início, ele teve um start. O espaço e o tempo foi criado nesse universo. E é por isso que ele está dizendo que o universo ele não é eterno, ele foi criado por Deus, né? Ele também é obra de Deus. E nessa lição nós vamos estudar por que Deus fez o universo, né? E por que Deus fez o mundo. 1.1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor de toda a terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. O Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Os céus e a terra referem-se ao universo organizado e adornado que conhecemos. O mundo espiritual teve uma criação anterior, porque é ele que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o qual faz amanhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Esse texto mostra, porque ele está falando aqui para a gente, é que em algum momento, né, o universo foi criado e a Terra também foi criada. E ela foi criada com um propósito. Ela foi criada por um motivo. Essas teorias científicas acreditam que tudo foi obra do acaso, aconteceu por acaso. Em algum momento as coisas aconteceram. E o que nós dizemos através pela fé é que existe um ser criador e que não criou por acaso, mas criou com um propósito. Quando ele cita Atos 17, 24, o apóstolo Paulo falando, pregando sobre isso, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ele está querendo dizer que Deus não só habita em nós, mas habita no mundo. O universo é a casa de Deus. Às vezes nós pensamos assim, Deus mora nos céus, Deus habita nos céus. Não, irmão, Deus não habita nos céus. Deus não precisa de casa, Ele não tem casa. Toda a extensão do universo é a sua casa. Lembra que eu falei semana passada que o apóstolo Paulo diz que nós estamos em Deus, nos movemos em Deus, vivemos em Deus? Todo o universo pertence a Deus, ele não fica em nenhum lugar físico, ele é espírito. Então, é claro, quando nós dizemos Deus habita nos céus, é uma forma de expressão. A gente imagina que Deus esteja sentado num trono lá nos céus, parado, esperando ou fazendo alguma coisa, mas não. Deus está em todo lugar. A terra é do Senhor. A terra é o local onde Deus está. E ele em todas essas coisas se manifesta. Amém? Então por isso que toda a natureza, o mar, tudo que a fauna, a flora, tudo que você conhece na Terra, no universo, os sóis, as estrelas, a nosso planeta, todo ele é ali, no caso, né, o local onde Deus também habita. Deus habita de muitas formas. Amém? Isso é muito importante a gente entender. E esse assunto é muito profundo, mas a gente vai devagarzinho comentando aqui. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Inclusive eu tenho aqui o plano de aula para você. Você baixa, entra aqui no nosso canal, no nosso Zap. Ali nós temos vários grupos de Zap, só tratamos de EBD ali, só tem assunto de EBD, só isso que a gente fala ali. E você recebe o plano de aula para você também poder trabalhar na sua classe. É claro que o plano de aula é só uma dica para você melhorar, para você colocar suas próprias ideias ali, preparar e dar uma aula sensacional, muito abençoada para a sua classe. Bom, então no 1.2 agora ele fala que o poder da palavra de Deus exercitada. E ele diz que o poder da palavra de Deus está bem claro quando ele apenas fala e tudo acontece. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, olha aqui, os mundos, né? Quais mundos? Tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico foi criado pela palavra de Deus. É claro que ele diz também que o mundo espiritual foi criado primeiro e depois foi criado o mundo físico. Amém? Tem uma hierarquia aqui, mas entendemos que os mundos foram criados, ou seja, todos os mundos, os diversos mundos que existem foram criados por Deus. Por quem? Pela palavra. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, pela palavra de Deus, ou seja, quando Deus diz a sua palavra, que é haja.
haja luz, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, produza a relva seres viventes, produza a água seres viventes. Através do haja de Deus, da sua palavra, ele cria. E isso é muito importante. Por isso, João, capítulo 1, né, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo é a palavra logos, né, do grego, que significa ação. Força criativa, ação, movimento. Então, quando você diz que no princípio era o verbo, no princípio era a ação, no princípio era a palavra. Verbo no sentido de andar, correr, agir, pensar, ou seja, praticar um movimento. O judaísmo, né, o berço do cristianismo, entende que a palavra ela é viva, a palavra ela tem movimento, a palavra se move, a palavra é uma vez dita, pronunciada, ela tem poder para criar. E a palavra de Deus, ela criou os céus e a terra. Vamos aprofundar? Podemos aprofundar? Nós também temos o poder de criar através da palavra. Isso é muito importante, não só Deus, isso é um atributo comunicável de Deus. O Deus cria pela palavra, mas nós também podemos criar pela palavra. Você quando diz alguma coisa, você tem o poder de criar aquilo. Quando você fala a cadeira, quando eu digo a cadeira, eu criei agora, nesse momento quando eu falo a cadeira, eu criei na sua mente uma cadeira. Veio na sua mente a imagem de uma cadeira. Eu criei através da palavra. Por isso que a palavra ela é tão importante, porque ela pode criar coisas boas, mas ela também pode criar coisas ruins. Alguém já disse que a palavra ela machuca mais do que uma flecha, do que uma arma pontiaguda, né? Tem palavras que ferem, que machucam. Por quê? Porque elas têm poder de criar sentimentos negativos. Elas têm poder de criar sentimentos destrutivos, de colocar a gente para baixo, de colocar a gente mal. Mas no mesmo ponto, a mesma palavra, a palavra que nós falamos, ela pode também trazer vida. E é o que Tiago diz, por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa língua, porque a mesma língua que pronuncia a palavra que louva a Deus pode também prejudicar os seus irmãos. Eu disse isso para você entender o que é a palavra criativa. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E nenhuma das coisas materiais que nós vemos, Deus colocou às suas mãos, exceto o homem. E a gente vai ver por quê. Nesse primeiro momento, então nós estamos entendendo que Deus cria através da sua palavra. Mas quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. Por isso, alguns teólogos dizem que Jesus é a palavra criativa ou a palavra ativa de Deus. Por isso que Hebreus diz que eles estavam juntos, e João também corrobora dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, Jesus, Deus e o Espírito Santo, a Trindade, estavam todos juntos no ato da criação. Mas quem criou, ou seja, quem agiu foi o próprio Jesus. E nós vamos estudar isso lá no tema sobre a Trindade. A gente vai estudar isso mais aí lá para frente. Mas, enfim, é importante você entender isso. Jesus é que cria. Agora, isso é tremendo. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprofunda. Quando Jesus esteve sobre a terra, agora de forma corpórea, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele estava vivendo no meio, na terra, nos mares, andando o lugar onde ele mesmo havia criado. Ele mesmo havia criado a natureza, junto com Deus, lá no começo de todas as coisas, há milhares de anos atrás. E é por isso que a criação geme na hora da sua morte. A Bíblia diz que o sol se escureceu, a terra tremeu, os animais perceberam o que estava acontecendo, o universo entrou em choque com a morte do Filho de Deus, porque o Filho de Deus havia criado todas as coisas. E agora, por causa do pecado, o homem, criado por Deus, havia matado o seu Criador. Que coisa tremenda, que coisa linda, que nos faz pensar sobre a glória de Deus e glorificar, né, o Senhor. Oh, glória, louvado seja Deus. Coisa boa, mas estamos só começando. 1.3, a satisfação... Cadê? O poder da palavra exercida, 1.2, já falamos, pela palavra Deus criou todas as coisas.
né, pela palavra soberana de Deus. Deus cria e a sua palavra é viva, olha só, a palavra viva e eficaz. Né? Ela não volta vazia, como diz o profeta. Ela age, ela faz aquilo para o qual ela foi criada para fazer. 1.3. A satisfação de Deus por tudo que foi criado. E viu Deus que a luz era boa, Gênesis 1.4. A luz representa a ausência da escuridão e denota a essência de Deus, porque Deus é luz e representa a perfeição do seu caráter. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa, que tudo que Deus faz é bom, mas não só isso, que Deus se satisfaz com o que faz. Às vezes nós somos perfeccionistas, né, no sentido de queremos fazer o melhor, de queremos ser o melhor, de queremos fazer tudo perfeito, de fazer tudo na hora certa e ser tudo direitinho. E Deus criou todas as coisas. E cada dia que ele terminava o seu trabalho, que foi à tarde e à manhã, ele dizia, e viu Deus que era bom. Ele se satisfez com aquilo que faz. E aqui vai uma lição que a gente pode tirar disso, que nós devemos nos satisfazer com aquilo que nós fazemos, que nós criamos, porque é aquilo que nós podemos fazer. Eu sei que você gostaria de fazer mais, eu sei que você gostaria de ser perfeito, eu sei que você gostaria de fazer coisas tremendas, mas nem tudo nós podemos fazer. E quando nós pensamos assim, e logicamente não conseguimos cumprir o que nós queremos fazer, porque nós somos homens falhos e finitos, nós nos frustramos e vivemos muitas das vezes nos sabotando, muitas das vezes nos depreciando, porque nós queremos ser algo que nós não temos capacidade de ser. Agora, se Deus, que é o Criador, ele podia fazer coisas perfeitas. Deus não disse que é perfeito, Deus disse que era bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes você pode pensar assim, pastor, mas tudo que Deus faz é perfeito para nós, porque nós não temos condições de fazer nada, tudo que nós temos é dele. Mas Deus sabe as limitações de todas as coisas. Existem coisas na natureza que nós não podemos dizer, isso é perfeito, isso é perfeito. Por exemplo, pessoas que podem nascer com dificuldades, né, físicas e por aí vai. E aí a gente vai dizer, não, isso é perfeito porque Deus fez. Não, isso é bom. A natureza, ela é boa, ela foi feita com uma sabedoria muito além do nosso alcance. Mesmo o bom de Deus é o perfeito para nós, mas Deus se contentou. Ele estava dizendo para nós que nós devemos nos alegrar em tudo que nós fazemos, porque aquilo para que nós façamos, temos que ter a satisfação que ele diz daquilo que você faz. Você tem satisfação na sua vida? Você chega em casa e diz assim, olha, foi o que eu fiz, né, que eu pude fazer, eu gostei disso que eu fiz. Você valoriza aquilo que você faz, Deus valorizou a sua criação. Deixa eu te falar uma coisa, se você não valorizar o que você faz, ninguém valorizará. Não espere fulano valorizar, o pastor valorizar, o irmão valorizar, ninguém vai valorizar aquilo que você está fazendo. Valorize-se, porque eu tenho certeza que você está fazendo o seu melhor. Ponto 2. Homem, criação de Deus. Agora no tópico 2 ele vai falar sobre o homem. E aí ele diz o seguinte, o homem, diferentemente dos demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criadas pelo poder da palavra, foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra, recebendo o fôlego da vida e do sopro divino. 3 características aqui que eu quero destacar em Gênesis, né, nessa primeira parte. Primeiro, a imagem e semelhança de Deus. Segundo, do pó da terra. E terceiro, ele recebeu o sopro divino da criação. Olha só que coisa tremenda. A imagem e semelhança, nós aprendemos que, na lição lá de número 1, lá no começo, ou na lição número 2, não lembro agora, nós já aprendemos que a imagem e semelhança de Deus não é nariz, boca, olho e pé. Não é isso. A imagem e semelhança... Por quê? Porque Deus não tem, nós não podemos imaginar cumprir o que a teologia fala de antropomorfismo, que é dar a Deus características, atributos humanos. Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem olho. Não, Deus é espírito. Mas nós fomos criados assim, né? Deus fala, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Por quê? Porque a gente não entenderia se fosse de outra forma. Quando o profeta diz, as mãos do Senhor não estão encolhidas, a gente entende que mão é para pegar, para salvar, para abençoar. Então por isso é que diz que Deus tem mão. Quando diz os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, não quer dizer que Deus está olhando para a terra assim com olhos, que ele não precisa de olhos. Quer dizer que ele vê tudo e sem ter olhos, ou não precisar de olhos, porque Deus é espírito.
Agora, Deus criou o homem com olhos, nós precisamos olhos, boca, nariz, enfim, por causa dos sentidos. Agora, não é essa imagem e semelhança que Deus está falando dos atributos espirituais, está falando do caráter, está falando da imagem do Criador nele, dos atributos de Deus nele. A justiça, amor, bondade, isso é a imagem e semelhança de Deus. Somente o homem foi dotado desses atributos. Os animais não. Os animais eles não têm essa percepção, eles não têm essa possibilidade de terem os atributos, porque eles não foram feitos à imagem e semelhança do Criador. E essa é uma grande responsabilidade, o homem ser feito a essa imagem e semelhança, mostrando que ele é capaz de representar, de espelhar esse Deus. Foi feito do pó da terra, que significa que o homem é passageiro, ele é pó, ele é feito de algo natural, né? Ele é feito de algo passageiro, natural, do barro. Né? E depois, na terceira parte, diz que ele recebeu o fôlego da vida, ou seja, o Espírito de Deus entra no homem trazendo vida, porque sem o fôlego da vida ele não teria a possibilidade de interagir nesse mundo físico. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. 2.1. Formou o Senhor Deus o homem à sua imagem. E aí ele diz assim, ó, Deus se revela como um ser pessoal, que criou Adão e Eva à sua imagem, porque ao serem criados à imagem de Deus, olha o que ele diz, podiam se comunicar com ele e também com ele ter comunhão de modo pessoal e admirável, ao ponto de na virada do dia Deus aparecer para conversar com Adão desde o jardim do Éden. Deus procura se relacionar com o homem, porque ao criar um homem com a sua imagem e semelhança, ele dá ao homem uma identidade, uma identificação. Deus se identifica, querido e querida, com o homem, e o homem se identifica com Deus. Por isso o salmista, ele diz, a minha alma tem sede de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados com essa identificação com o Criador. Imagine se Deus criasse o homem e não tivesse essa identificação entre Deus e o homem, essa imagem e semelhança, essa ideia de que esse Deus me criou, esse Deus me formou, eu amo esse Deus me ama, isso é essa identificação. Deus se apresentaria para o homem e o homem olharia e ficaria espantado, pensando, quem é que está falando comigo? Quem é esse ser sobrenatural que me procura todas as tardes? Quem é esse ser glorioso? Eu não conheço. É algo distante, é algo separado, é algo externo a mim. Algo que eu não posso compreender e nem entender. Não tem nada a ver comigo. Ao momento que Deus cria o homem com a sua imagem e semelhança, dá a ele essa identificação. Quando Deus fala com Adão, Adão entende e percebe que foi criado por esse ser divino. Aleluia, louvado seja Deus. Coisa linda, né? Então, nós fomos criados a essa imagem e essa semelhança. Nós nos identificamos com Deus através dessa imagem e semelhança, que são os atributos de Deus em nós, o caráter, a nossa possibilidade de estarmos, fazermos e andarmos na presença de Deus. Essa imagem, essa semelhança, ela foi manchada, ela foi turbada por causa do pecado. No momento que o homem peca, ele transgride a vontade de Deus, ele deixa, né, de desfrutar dessa imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança fica borrada, manchada. Né? Antes, as pessoas deveriam ver Deus na vida de Adão, deveriam ver Deus na vida de Eva, mas após o pecado essa imagem foi borrada, e você olha para o homem e não vê Deus, não vê esse reflexo. Através do sangue de Jesus, através da morte relicária de Cristo Jesus, é que essa imagem foi refeita, através do sangue do Cordeiro. Quando Deus nos olha agora, Ele não vê mais o nosso pecado, mas Ele vê o sangue do seu Filho, e Ele se identifica conosco. Temos acesso a esse Deus. Aleluia. 2.2. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou Deus o Senhor do pó da terra, mostrando que o homem é falho. A palavra Adão significa Adamá, feito de barro.
para lembrar que esse homem que Deus criou é um homem frágil, ele é pequeno, apesar dele muitas das vezes querer ser igual a Deus, querer ser poderoso como Deus, querer ser tantas coisas, ele na verdade é muito frágil. A gente sabe que pelo menos 70% do nosso corpo é água, os outros 30% são minerais. Quando nós morremos, nós nos desfazemos, como Jó vai dizer no seu livro, né, e o pó volte à terra que o deu, desculpe, como diz a palavra de Deus, né, e ao espírito volte vá para Deus e o pó volte à terra, né, o pó volte ao pó. Entender a nossa finitude. E aí é que está a grandeza do amor de Deus. Porque esse Deus, sendo infinito, poderoso, que havia criado todas as coisas, como a gente disse lá no começo, que criou os céus e a terra, os universos, os mundos, através da sua palavra, ele cria um homem tão frágil, tão pequeno, tão simples, mas esse homem tão pequeno, tão simples, Deus faz com que ele seja o objeto do seu amor, o objeto da sua criação é o homem, criado do pó para perceber como ele é frágil, mas para ao mesmo tempo entender a grandeza de Deus na sua vida. 2.3. Formou o Senhor Deus um homem como coroa da criação. Mesmo tendo sido criado um pouco menor do que os anjos, o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra Deus conferiu aos humanos, não foi com meros animais, sem raciocínio, sem consciência, nem com o produto da evolução ou do acaso. Aqui, ele vai citando os versículos que você vai ler ali, como Salmo 8,5, Gênesis 2,8, e é sobre a pó da terra, também falando sobre essa criação de Deus. E aqui que é importante, o homem como coroa da criação. E claro que quando diz o homem aqui é genérico, tanto o homem como a mulher, eles são a coroa, não é o homem sozinho. O homem como criação, ele é a coroa. O que é a coroa? Quer dizer que ele é o mais importante. A coroa está na cabeça. O coroa é o símbolo, né, daquilo que está sobre. E a cabeça é o raciocínio. A cabeça é o que guia, a cabeça é o intelecto. Por isso que a Bíblia fala que o homem é a coroa da criação. É o último ponto que faltava. Ninguém coloca coroa antes de botar a roupa. Ninguém veste uma coroa antes de botar a túnica. O primeiro você se veste todinho e a última coisa que você coloca é a coroa. E o homem foi criado no último dia, no sexto dia, né? Depois que ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que ele formou o mundo, formou todas as coisas. Mas no sexto dia, depois que tudo estava terminado, e ele disse que tudo era bom, ele criou o homem. Então, esse homem é a coroa. Agora, por que ele é a coroa? E por que é a cabeça, no caso? Porque simboliza o raciocínio. O homem precisa habitar de forma racional. Este é um grande problema. O homem, muitas das vezes, entende que ele é um predador. Ele destrói a natureza, ele destrói os mares, ele faz para caça predatória, ele faz queimada, ele mata o seu semelhante. O homem é o único animal que mata sem estar com fome. Os outros animais que ele chama de irracionais são animais que matam porque estão com fome. Então o leão ele vai matar alguém se ele estiver com fome, a leoa e assim por assim, mas animais caçam quando estão com fome. O homem é o único animal, dentre todos os animais, o Homo sapiens, que caça sem ter fome, mata por prazer. É aquele que faz queimada, destrói a natureza, ele destrói o seu próximo, ele não respeita o seu próprio semelhante, alguém que é como ele. Né? Por quê? Porque ele perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Então, o homem como coroa da criação deveria ser aquele que tomaria conta do jardim, tomaria conta com raciocínio, com intelecto. Foi por isso que Deus dotou o homem disso. Quando Deus diz que ele deve dominar sobre a natureza, não é que ele tem que destruir a natureza, ele tem que tomar conta. Porque a natureza é casa de Deus, casa dele também, né? Então, esse vírus, por exemplo, que surgiu agora, que a gente está sofrendo tanto, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem, que preda, que mata, que destrói, que faz queimada, que mata o seu semelhante, que destrói todas as coisas, e a Terra simplesmente reage. Não foi criado, irmão, isso foi criado na China, foi criado no laboratório. Isso é conversa para boi dormir, nós somos seres inteligentes, foi Deus
Deus que mandou a praga, foi Deus que... Deus não vai fazer isso porque Deus é amor. Deus falou na sua... Ah, pastor, Deus é amor, mas foi fogo consumidor. Deus é fogo consumidor também, mas após Gênesis e ali a destruição do mundo, ele prometeu, ele criou, falou que nunca mais destruiria a raça humana. E ele não vai destruir o homem com vírus. Ele não vai destruir o homem porque alguém pecou aqui. Olha só, alguém falou assim, não, por causa do carnaval, brincaram com Deus não se brinca. Aí olha o que aconteceu, Deus matou milhares de pessoas. Meu irmão, quando Deus estava ali com Sodoma e Gomorra, Abraão perguntou a Deus, se tivesse 20 justos, tu mataria a cidade? Não. Se tivesse 10 justos, tu mataria a cidade? Não. Então por que você acha que por causa de uma pessoa peca aqui, Deus vai matar alguém lá? Esse não é o nosso Deus. Esse não é nosso Deus. De que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Nós somos a coroa da criação. Nós temos que ter raciocínio, intelecto e habitar, né, no mundo com segurança, com amor, com gratidão, cuidando daquilo que é a criação de Deus. Ô, glória! Olha, irmão, vou parar que tá muito grande o vídeo. Mas é isso. Formou o Senhor Deus o homem como coroa da criação, deu um destaque para o homem, olha, deu uma posição para o homem. Que Deus bom, hein? O homem não é nada, né? Mas Deus o exaltou. Mas essa exaltação é seguida de uma responsabilidade que o homem tem que ter, né? Para com o fato de ser essa criação. Ele é o único animal que Deus tocou, porque em todos os outros Deus disse haja. Em Deus, o homem não, o homem Deus formou, moldou do pó da terra. Aleluia, que coisa linda. Agora tudo que Deus faz é bom. Então muitas das vezes nós, mas nós somos pessoas completamente diferentes. Nosso fenótipo, olho, rosto, nariz, corpo, cor de pele são diferentes, mas todos eles foram formados por Deus. Foram elaborados por Deus. Logo, quando eu discrimino alguém por causa da cor da sua pele, por causa dos seus lábios, por ser branco demais, preto demais, amarelo demais, gordo demais, ou magro demais, sem cabelo, muito cabelo, quando ou cabelo crespo, ou cabelo liso, ou olhos azuis, ou olhos pretos, quando nós fazemos isso, nós não estamos fazendo isso com essa pessoa, nós estamos fazendo isso com quem criou a pessoa. E se nós entendemos que foi Deus que criou, e que Deus não faz nada errado, nós podemos dizer que tudo que Deus faz é bom. Nós estamos cometendo ali, naquela verdade, um pecado em relação, uma blasfêmia em relação àquele que criou todas as coisas, que foi Deus. Aliás, depois que Deus criou o homem, ele não diz que foi bom. Ele diz, e viu Deus que é muito bom. Aleluia! Mas o homem não é perfeito, por isso Deus não falou, não é perfeito, mas é muito bom. Louvado seja Deus. 2.3, né? 2.3. Formou Deus, Senhor Deus, o homem, coroa da criação. Deixa eu falar aqui com você. Olha, nós temos os livros da Amazon, tá? Semana passada nós disponibilizamos aqui o livro de um dos teólogos mais importantes, que fala sobre teologia sistemática, e o pastor aqui citou, e nós colocamos aqui o livro dele aqui embaixo, e o pessoal já comprou. Eu quero agradecer para você aí, é o Berkoff. Colocamos aqui a teologia do Berkoff, aqui no link, e já as pessoas compraram pela Amazon. Tá de novo a teologia dele, vai te ajudar muito a entender os atributos de Deus, e também outros livros, como a Bíblia que eu uso, que é a Bíblia Dake, gosto muito da Bíblia Dake, e tem o link, e também a Bíblia do Culto, que é a Bíblia da Nação Madureira. Você compra aqui no link, mas tem que ser pelo link, para ajudar nosso canal, que é comportou aí da Amazon. 3. Os propósitos de Deus na criação. Deus não criou o mundo por acaso, eu disse lá na frente. Ele tinha seus propósitos. Não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder da palavra de Deus e da sua sabedoria. Deus criou o mundo e viu que era bom. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos colocar essa Bíblia também para a gente estudar. 3.1. Por que Deus criou a terra? Propósito de Deus para a criação. Primeiro, manifestar a sua glória e o seu poder. Primeiro ponto. Quando Deus criou o homem, o mundo, ele tinha razões específicas para as criar. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória e majestade. Salmo 19, né? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criou tudo para a sua glória. Então, como a gente estava dizendo no começo, Deus criou para o louvor da glória dele. Por isso que o homem não pode destruir,
Por isso que ele não pode, ele tem que cuidar da natureza, né? Isso é muito importante. Existe uma ramo da teologia que estuda a teologia da natureza, que diz que quando o homem ele destrói a natureza, ele está pecando. Por quê? Porque a natureza, o mundo foi criado por Deus. Para quê? Para a sua glória. Portanto, quando eu destruo o mundo, eu estou destruindo o que Deus fez. 3.2. Por que Deus criou, fez a criação receber a glória e honra que lhes são devidas? Aí ele diz assim: todos os elementos da natureza rendem louvores a Deus que o criou. Salmo 98, 7, 8, 148, 1 e 10. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria à noite, sem linguagem, sem fala. Ouvem as suas vozes. Versículo 2 e 3 do Salmo 19. Lindo, né? O apóstolo Paulo afirma: nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Isaías diz: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, Deus criou para que ele fosse louvado. Ou seja, para que você, amanhã, acordando, vendo os céus, louve a Deus. Quando estiver chovendo, louve a Deus que fez a chuva. Louve a Deus que fez os céus. Louve a Deus que vai uma cachoeira. Louve a Deus por aquilo. Né? Quando você for a se alimentar, né, comer os animais que nós comemos, nós abatemos, a carne, o frango, louve a Deus por aquele alimento, por que fez aqueles animais, criou os animais para que nós pudéssemos existir. Quando você for se alimentar e na tua mesa está a colheita do fruto do lavrador que produziu o arroz, que produziu o feijão, louve a Deus, não só também pela produção, pelo arroz ou pelo feijão que Deus criou, que Deus fez com que a terra produzisse, mas também pelas mãos que produziram. Nós precisamos aprender a sermos gratos, nós precisamos aprender a entender o poder que há nisso e receber a glória que lhes são devida, ou seja, louvar a Deus através da sua criação. A criação louva a Deus, eu tenho certeza que os pássaros louvam a Deus, eu tenho certeza que o universo louva a Deus e o homem precisa louvar a Deus através das suas obras. 3.3. Prover lugar para a habitação das suas criações. Deus fez tudo certinho. Ele não vai criar o homem para depois criar onde colocar o homem. Primeiro ele cria o lugar, depois ele cria o homem. Sabe por quê? Os lugares existem antes das pessoas. Os lugares existem antes das pessoas. Primeiro Deus criou o lugar, depois ele criou as pessoas e colocou as pessoas dentro dos lugares. A importância do lugar é muito grande. Então Deus cria o homem, formou o homem, mas primeiro ele forma a terra. E não a fez sem forma vazia, mas para que ela fosse habitada. Olha só, com propósito. Por isso que Deus não vai destruir isso aqui agora. Não vai permitir que o homem morra, que destrua tudo, que ele mesmo vai lançar uma praga e destruir. Isso é lá para Apocalipse, é o juízo de Deus, mas isso ainda está para os tempos futuros e ainda não é verdade, é por causa do próprio pecado do homem que a ira de Deus virá. Não é para agora, pelo menos não é para esse momento. Não que não seja, mas primeiro nós cremos que Jesus virá e que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, aqui vemos claramente a intenção de Deus Todo-Poderoso, mostrando que o mundo seria ocupado, por isso a multiplicação para povoar a terra. Repetindo, recapitulando, Deus fez com qual propósito? Primeiro, manifestar a sua glória para o seu poder. Segundo, receber a glória e honra que lhe são devidas. E terceiro, prover lugar para a habitação das suas criações. Conclusão. Que cabe a cada um a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. Isso é individual, eu e você, viu? O fato de ele existir como é evidente pela criação nos torna indesculpáveis. Ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar bastante ao seu coração. Estuda essa semana, ore ao Senhor, peça a Deus e tenha uma aula abençoada até o domingo. Em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, dá o glória, compartilhe esse vídeo com alguém. Vai nos ajudando muitíssimo e vai crescer na graça e no conhecimento. Até a próxima. Paz.